sou o professor Urani, o seu professor de atualidades, e vamos trabalhar agora sobre Distrito Federal mais RI, de História, Geografia e Sociedade. E para começar o nosso curso, vamos falar o seguinte, gente, eu gosto de começar sempre com essa frase de Oscar Niemeyer. A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E eu, como professor Urani, falo sempre, viver transformar sonhos em realidades. E você está vivendo, quando está lutando para transformar seu sonho em realidade, e o seu sonho agora é ser aprovado no concurso público. Como você cai na sua prova, História e Geografia mais realidade do DF, vamos a ela. A gente começa falando o seguinte, ó. Inicialmente, a capital do Brasil era em Salvador, na Bahia. Por quê? Porque o centro econômico estava em Salvador, na Bahia. Mas o centro econômico ele vai mudar para o Sudeste, quando você sai do ciclo da cana-de-açúcar para o ciclo do ouro. Então a capital vai sair de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Mas quando ela vai para o Rio de Janeiro, já tinha desde essa época quem defendesse que ela deveria ir para onde? Para o interior do país. Qual era a alegação que se tinha? Que a capital no litoral ela estava à mercê de qualquer ação de pirataria e qualquer nação europeia, potência marítima, poderia vir e tomar o país. Por isso que já defendia a transferência para o interior. Quem foi o primeiro a defender a transferência da capital para o interior? Marquês de Pombal, representante da corte portuguesa no Brasil. Ele é que transfere para o Rio de Janeiro, mas ele já defendia que a capital fosse transferida para o interior, alegando sempre questão de segurança, questão de pirataria. Falava que a capital estava muito exposta no litoral, mas transferir a capital? Não. Depois dele, quem vai defender também a transferência da capital para o interior é esse sujeito, Tiradentes. Isso mesmo, esse aqui é Tiradentes. A gente tem uma figura muito mais sacralizada. Eu lá na minha terceira, quarta, quinta série sempre perguntava por que Tiradentes parecia tanto com Jesus Cristo. A figura tradicional de Tiradentes parecida com Jesus Cristo. Na verdade, quando Tiradentes morre, não podia nem se falar dele, foi esquartejado, foi exemplo, não faça isso. Depois, com o Brasil independente, com o Brasil república, você tem que trazer um mito da independência, um mito patriotismo. Então, com isso, revive Tiradentes, traz uma imagem muito mais sacralizada para então ser melhor aceita. Então, nós temos Tiradentes, que morreu dia 21 de abril. Mas Tiradentes também defendeu a transferência da capital para o interior. Mas para onde? Para São João del Rei, nas Minas Gerais. E qual era a alegação dele? Primeiro, que o centro político deveria estar onde estava o centro econômico. E segundo, deveria afastar a capital do tumulto do porto. Falava que o Rio de Janeiro era muito bom para ser porto, mas não para ser capital. Transfere a capital para o interior? Ainda não, mas olha só o detalhe, em homenagem a Tiradentes é que se inaugura Brasília dia 21 de abril. E como já falei, eu sou pé da vida com essa data, porque dia 21 de abril já é feriado nacional. E nós perdemos um feriado, em deveria ter inaugurado Brasília, eu acho, no dia 23 de abril. Que no ano que 21 de abril caísse na terça-feira, 23 caíram na quinta, a gente emendava segunda, quarta e sexta. Ficaria melhor, não ficaria? Mas inaugurar o Brasília dia 21 de abril, quando você transfere os poderes executivo, legislativo e judiciário para o Planalto Central. Mas transferir a capital? Ainda não. Até que vem esse sujeito. Conhece esse sujeito? Não, vou dar uma dica. Ele nasce na colônia Sacramento, Uruguai, hoje Brasil, vive em Porto Alegre, Coimbra, vai para os Estados Unidos, vai para Londres, Paris, vai para Portugal novamente. Em Portugal ele é acusado pela Santa Inquisição de participar da maçonaria, é preso. Preso ele faz o quê, gente? Espírito brasileiro, né? Vai corromper os guardas, foge de Portugal, vai parar em Londres. E em Londres, ele vai fundar, em 1808, o jornal Correio Brasiliense. Ele é o fundador do jornal Correio Brasiliense, patrono da imprensa nacional. E você não ouviu falar dele ainda? Tá? Gente, é só você verificar. Pega a capa do Correio Brasiliense, lá está, ó, Londres, 1808, Hipólito José da Costa. Brasília, 1960, Assis Chateaubriand. O que aconteceu? Devido a toda a luta dele para levar a capital para o interior,
quando Jacinto Chateaubriand falou para JK, se você construir a cidade, inaugurar ainda no seu governo, eu vou construir um jornal para cobrir todo esse evento. E com isso ele vai utilizar o nome do jornal, o primeiro lá atrás, Correio Brasiliense. Você nunca se perguntou por que Brasiliense, gentílico de quem nasce no Distrito Federal, é com S e Correio Brasiliense é com Z? É porque é exatamente isso. Pega quando, gente? Pega quando o Brasil era com Z. Mas você já ouviu falar do artigo do Hipólito? Não. Vamos lá ver o artigo do Hipólito, gente. Tá? O Hipólito, ele defendia a transferência da capital para o interior do país, alegando sempre questão de segurança. Falava que a capital no litoral estava muito exposta a qualquer nação invasora, estava a mercê de ação de piratarias, no caso, não é isso? E ele falava mais ainda, falava que devido à questão de segurança e devido à interiorização, tinha que levar a capital para o centro do país para poder interiorizar. E que o Brasil deveria fazer igual os Estados Unidos, construir uma cidade, tá, que deveria levar ainda o nome do príncipe regente para ser capital, que o Brasil deveria fazer igual Washington. Tá, gente? Os Estados Unidos construiu Washington. E olha só, olhando Washington aqui hoje, vê se isso não tem uma certa semelhança ali com a esplanada dos ministérios, com a Praça dos Três Poderes. Eu até consigo ver, olhando devagarzinho, até consigo ver aqui, ó, a catedral. Tá certo? Eu consigo ver a catedral aqui, eu acho que eu consigo ver o Congresso aqui, olha só a Praça da Fonte aqui, olha só o Conjunto Nacional, até a Ponte JK a gente tem um pouquinho mais acima ali, não é isso? Então eu tenho o quê? Ele tem defendendo isso aqui. Mas você já ouviu falar no artigo dele? Vamos lá, gente. Eu não gosto muito de ler slide, não, mas essa aqui é necessário. Então vamos falar do artigo do Hipólito da Costa, que ele fez em 1808. Isso é importante. Olha o que ele diz. O Rio de Janeiro não possui nenhuma das qualidades que se requerem na cidade que se destina a ser capital do Império do Brasil. E se os cortesãos que para ali foram de Lisboa tivessem assaz patriotismo e agradecimento pelo país que os recolheu, nos tempos de seus trabalhos, fariam um generoso sacrifício das comodidades e tal qual luxo que podiam gozar no Rio de Janeiro, e se iriam estabelecer em um país do interior, central e imediato à cabeceira dos grandes rios. Grave a expressão grandes rios. Não precisa anotar não, daqui a pouquinho eu falo dela, mas só para você ficar na sua mente, ó, grandes rios. Edificariam ali uma cidade nova. Começariam por abrir estradas que se dirigissem a todos os portos do mar. Removeriam os obstáculos que têm os mais diferentes rios navegáveis. Então ele traz também a expressão rio navegável. E continua. E lançariam assim os fundamentos do mais extenso, ligado, bem defendido e poderoso império que é possível que exista na superfície do globo, no estado atual das nações que o povoam. E ele continua, esse ponto central se acha na cabeceira do famoso Rio São Francisco, ou seja, nas Minas Gerais. Então ele defendia a transferência da capital para onde? Para as Minas Gerais. Em suas vizinhanças estão as vertentes de caudalosos rios, caudaloso quer dizer de volumoso rio, que se dirige ao norte e ao sul, ao nordeste e ao sudeste. Vastas campinas significa vastas planícies para a criação de gados, né? Você não imagina criando gado em ribanceira, então vastas planícies para a criação de gado. Pedra em abundância para toda sorte de edifício, madeira de construção para todo o necessário, minas riquíssimas, grave a expressão minas riquíssimas aí, de toda qualidade de metais. Uma situação que se pode comparar com a descrição do que temos do paraíso terreal. E ele continua, desprezou-se tudo isso pela cidade do Rio de Janeiro, porque ali já havia algumas casas de habitação, comodidades para que algumas pessoas andassem em carruagem. Olha como é que ele fala do Teatro de Janeiro. Um mesquinho teatro. Vê se pode isso, tá? Ainda continua, né? Demasiado números de cantoneiras. O que são cantoneiras? Isso mesmo, prostitutas. Então, falar que devido à quantidade de prostituta, o pessoal queria ficar lá. Para o divertimento dos cortesãos. Em uma palavra, porque se evitava assim os trabalhos de criar uma cidade de novo e os incômodos inerentes a novos estabelecimentos. E ele continua.
E por estas miseráveis considerações, se roubou a sua Alteza Real, o Príncipe Regente, a glória incomparável de ser fundador de uma cidade, a que fixaria o seu nome, fazendo-se imortal na criação de uma vasta monarquia. Não nos namoraremos nas objeções que há contra a cidade do Rio de Janeiro. Aliás, muito própria ao comércio e a outros fins, mas sumamente inadequada para ser a capital do Brasil. Basta lembrar que está um canto do território brasileiro. Então, o Rio de Janeiro, a gente está um canto. Então, a ligação com o restante é dificultada. Que as suas comunicações com o Pará e outros pontos daquele estado, vão lembrar que nessa época, tudo isso aqui era o chamado Grão-Pará, são de imensa dificuldade. Que sendo um porto de mar, está o governo ali sempre sujeito à invasão inimiga de qualquer potência marítima. Quanto às dificuldades de uma criação de uma nova capital, estamos convencidos de que todas elas não passam de meros subterfúgios. A facilidade com que os Estados Unidos da América Setentrional parou aqui. Gente, o que significa América Setentrional? Setentrional significa ao norte, meridional significa ao sul. Tá? Então grave isso, porque às vezes num exercício pode vir, né? A cidade mais a setentrional ou mais a meridional. Setentrional ao norte, meridional ao sul. Boreal ao norte, austral ao sul, beleza? E continua. Os Estados Unidos da América Setentrional edificaram novas cidades. O plano de Washington, onde não havia uma só casa, é um argumento tirado da experiência dos nossos tempos que nada pode contradizer. Esse é o artigo de Hipólito José da Costa em defesa da mudança da capital, tá, gente, para o interior. De quando? De 1813. Ele funda o jornal em 1808 e manda os periódicos de forma até ilegal para o Brasil. E em 1813 ele vai fazer esse grande artigo, que foi grande repercussão, defendendo a transferência da capital para o interior. Tá? Não foi transferido ainda. Depois ele faz outro artigo em 1813, em 1815, 1819, inclusive vai influenciar diretamente na primeira Constituição do Brasil Império. Tá? E por isso, como ele está influenciando e defendendo a transferência da capital para o interior, é que José de Bonifácio propõe na Assembleia Constituinte que a capital do Império fosse transferida para a comarca de Paracatu dos Príncipes, nas Minas Gerais. E ali já tem a sugestão do nome Brasília ou Petrópolis. Tá? Então você já tem a ideia aqui agora de onde é que surge o nome Brasília. Agora sim, transferir a capital? Ainda não. Como eu sempre falo, gente, nada no Brasil é feito sem a bênção de um religioso. Essa é a verdade. É aqui que vai vir agora a história de quem? Do Santo Dom Bosco. Já ouviram falar de Dom Bosco? Ah, com certeza já ouviram falar. Não é isso? No mínimo você já ouviu falar do vinho Dom Bosco, da pizza Dom Bosco, da escola Dom Bosco, da avenida Dom Bosco, não sei mais o que Dom Bosco. Dom Bosco você já ouviu falar. Quem foi Dom Bosco? Bom, Dom Bosco foi um padre italiano que foi canonizado em 1934. Supostamente, eu falo supostamente porque isso é fé de cada um, porque tinha visões proféticas. Inclusive, uma delas, de 1800, mais precisamente de 30 de agosto de 1883, vai alimentar fortemente o sonho de mudança da capital para o Planalto Central. Eu vou explicar depois como é que se utilizado esse sonho de Dom Bosco para a transferência da capital. E qual é o sonho dele? Você já viu? Se não, vamos ver o sonho de Dom Bosco. O padre revelou que foi arrebentado pelos anjos. Arrebatado não, desculpa, gente. Arrebatado pelos anjos. E que de repente estava o quê? No meio de uma multidão. Em uma estação ferroviária. Então surgiram aos olhos de Dom Bosco as selvas amazônicas. Para aí. Aqui nós temos cerrado. A vegetação nossa característica é o cerrado. Você viu selva amazônica? Não foi aqui. Mas vamos lembrar que nas Minas Gerais tinha Mata Atlântica, que é muito semelhante ao quê? À floresta amazônica. E ele continua. Os rios caudalosos e extensos. Quem já tinha usado a expressão rio caudaloso? Tá? E aqui nós temos rio caudaloso? Não, rio extenso tem, porque todos os rios nossos são tributários do Atlântico e vai cair aonde, gente? No mar, tá certo? E ele continua. No sonho, Dom Bosco via as montanhas por dentro. Parou de novo. No Brasil não tem montanha. Montanha é relevo, resultado de choque de placas tectônicas, dobramentos modernos, Cordilheira dos Andes. No Brasil nós temos serras.
Mas mesmo assim, aqui no Distrito Federal nós não temos. Isso nós temos aonde? Nas Minas Gerais, os relevos de Meia Laranja e companhia. E ele continua mais. Fundo, por dentro, o fundo das planícies. Nós estamos no topo da Chapada, nós estamos no Planalto. Mas quem já tinha falado em vastas campinas, vastas planícies para criação de gado? E ele continua. Viu minas de metais preciosos e depósitos de petróleo. E mais, entre os paralelos, 15 e 20 graus, havia uma enseada bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou. Quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Gente, quem já tinha falado em paraíso terreal, que é a mesma coisa que terra prometida? Isso mesmo, o Hipólito. Tá? Então, gente, na minha visão, ele fez foi o quê? Leu o artigo do Hipólito, que foi escrito 70 anos antes, tomou um pouquinho de vinho Dom Bosco, tá? Comeu pizza Dom Bosco, teve congestão, tá? Dormiu, sonhou e acordou achando que tinha sonhado, enquanto na verdade ele tinha lido. É isso? Eu até costumo dizer que se naquela época tivesse lei de plágio, ele seria processado por plágio. Tá? Mas vamos lá, gente. Se cair na prova que Dom Bosco sonhou, sonhou, porque ficou no imaginário popular. Foi inclusive defendido por juristas, tá? Por advogado goiano, a questão do sonho de Dom Bosco. Mais à frente eu explico sobre isso. Aliás, eu até acho que ele sonhou mesmo. Eu acho que ele sonhou. Até porque ele fala que será uma riqueza inconcebível. E hoje o Distrito Federal é uma riqueza inconcebível. Você sabia que o Distrito Federal, tá, é a maior renda per capita do país? Enquanto a média de renda do brasileiro no restante do país é em torno de R$ 2.200, no Distrito Federal bate a casa de R$ 4.500 mês por pessoa. Gente, então aqui nós temos uma riqueza inconcebível, apesar de nós termos também a maior desigualdade social. Ele fala o que mais? Correrá leite e mel. Eu acho que eu estava prevendo, gente, a polícia social lá do Roriz de pão e leite e o mé do Lula. Tá? Ele fala em depósito de petróleo, o depósito de petróleo da Petrobras no CIA. Ele fala em minas riquíssimas. Minas riquíssimas, vamos pensar comigo. Mina, na gira da década de 80, mina, menina, menina, mulher. Mulher rica. É isso mesmo, eu estava sonhando. Até porque você sabia que no Distrito Federal é a única unidade da federação onde as mulheres, em média, têm uma renda salarial maior que os homens? Sabiam disso? Pois é, aqui as mulheres são ricas, as minas são ricas no caso. Por isso que no DF quem tem que pagar a conta são elas. Então aqui nós temos o quê? O sonho de Dom Bosco. Agora sim, transfere a capital. Ainda não. Vai vir em 1891, quando então vai vir a primeira Constituição republicana, em 1891. E por uma emenda de um deputado catarinense chamado Lauro Miller, fica colocado lá no artigo 3º, tá? O que fica colocado lá? Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona, já tinha a expressão zona, de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Então isso já estava colocado no artigo 3º da Constituição de 1891. Por isso que no ano seguinte, Floriano Peixoto vai criar a chamada Comissão Exploradora do Planalto Central, a conhecida Missão Cruz, porque ela foi chefiada por Luiz Cruz, o chefe do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. E ele com a comitiva, tá, gente, de astrônomos, médicos, botânicos, geólogos, farmacêuticos, militares, engenheiros e, é lógico, os religiosos, que não poderia deixar de ter, vai sair do Rio de Janeiro, seguindo as estradas já desbravadas pelos bandeirantes, saindo do Rio de Janeiro, em 9 de junho de 1892, até onde? O Planalto Central. Vai ficar por aqui durante 7 meses, vão fazer diversos relatórios. Vão lembrar que já tinha um pouso em Planaltina, porque Planaltina já existia. Planaltina é de 1958, 59. Então já existia Planaltina. Então ele faz ali e após 7 meses vai fazer um relatório. Esse relatório vai ser levado de volta. E é por isso que no ano de 1893,
pela primeira vez aparece no mapa do Brasil, no Planalto de Goiás, um retângulo com a inscrição Futuro Distrito Federal, que isso é chamado de quadrilátero Cruz, em função de quê, gente? De todos os trabalhos de Luiz Cruz. Ele fez outras viagens, fez outros relatórios, mas esse é o mais conhecido. Pergunto, agora sim vão transferir a capital? Não, seja por questões políticas, seja por questões econômicas. Você sabe que o Brasil nessa época, final do século XIX, está passando pela crise do café. E início do século XX tem Primeira Guerra Mundial. Então isso fica parado novamente, a história de transferência da capital. Vai voltar a falar em transferência da capital só em 1919, por um senador chamado Shermonte, onde ele vai sugerir a fixação da pedra fundamental para a construção da nova capital. E essa pedra fundamental vai ser instalada onde? Próximo à Planaltina. Aqui nós temos a entrada de Planaltina. A pedra fundamental está próxima ao Morro da Capelinha. Então nós vamos ter agora a pedra fundamental da construção da futura capital. Professor, quando que foi lançada essa pedra? Grave aí para você. Em 1922. Mês, setembro. Dia 7 de setembro de 1922. Isso em comemoração ao centenário da independência. Inclusive já está projetado para o dia 7 de setembro de 2022 uma grande festa, porque será o bicentenário da independência e o centenário do lançamento da pedra fundamental. Outra coisa, pedra fundamental lançada em Planaltina. Sempre que é em prova falando de Brasilândia, porque Brasilândia também já existia antes da inauguração de Brasília. E às vezes fala no catetinho também. Em exercício você vai ver isso. Mas pedra fundamental foi lançada próximo a Planaltina. Agora sim, professor, vão transferir a capital? Ainda não. Calma. Vamos lembrar que vem crise do café de novo, quebra da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores em 29 em Nova York, tá? Getúlio Vargas sobe ao poder e agora vamos falar de transferência da capital quando? Na Constituição de 1934. Tá certo? Mas para falar sobre como é que está colocado na Constituição de 1934, nós vamos fazer um intervalozinho. E após o intervalo, a gente vem trazendo essas outras notícias para vocês. Vamos fazer um intervalozinho, é VaptVupt, é o tempo de saborear um caroço de piqui.